Em uma situação de emergência, um dos primeiros passos para garantir a sua segurança é ter um abrigo adequado. Pode ser que você precise se refugiar devido a um desastre natural, uma crise urbana ou até mesmo uma situação de sobrevivência prolongada na natureza. Porém, muitas pessoas acreditam que construir um abrigo só é possível com equipamentos especializados ou materiais caros. Mas isso não é verdade. Você pode construir um abrigo seguro e eficaz usando apenas materiais simples e, o melhor, isso pode ser feito de forma rápida e sem muito custo. A primeira coisa que você precisa entender ao construir um abrigo é a importância de escolher um local adequado. Se você estiver na natureza, por exemplo, é essencial encontrar um lugar que ofereça proteção contra os elementos, como vento, chuva e frio. Evite áreas baixas, pois elas podem acumular água em caso de chuva, e áreas com risco de deslizamentos ou quedas de árvores. O ideal é procurar um terreno firme, seco e, se possível, coberto por vegetação, que proporcionará um isolamento natural. Além disso, o local deve ser discreto, evitando atrair atenção indesejada, especialmente em cenários de sobrevivência urbana. Lembre-se de que a segurança vem antes de tudo e um abrigo bem posicionado pode fazer toda a diferença. Agora que você já tem em mente a escolha do local, o próximo passo é começar a juntar os materiais necessários para a construção do seu abrigo. O bom disso tudo é que muitos desses materiais podem ser encontrados ao seu redor, na natureza, ou até mesmo em áreas urbanas. Os materiais mais comuns e eficazes para construir um abrigo seguro incluem galhos, folhas, arbustos, cordas e lonas. A combinação desses elementos pode ser suficiente para criar um abrigo durável e confortável, que oferece proteção contra intempéries e riscos de exposição. O mais importante, nesse caso, é saber como usar esses materiais de forma eficiente para maximizar o conforto e a segurança do abrigo. E como fazer isso? Vamos ver agora. Comece sua construção criando uma estrutura básica, que vai servir de suporte para o abrigo. Isso pode ser feito utilizando galhos longos e fortes, que devem ser fixados em uma posição que permita sustentar o peso do abrigo. Para isso, procure galhos que sejam grossos o suficiente para resistir ao peso da cobertura, mas ao mesmo tempo flexíveis o suficiente para que você possa manipulá-los facilmente. Uma boa dica é procurar galhos que tenham entre 2 a 3 metros de comprimento, pois eles vão dar a base necessária para o abrigo. Se você tiver acesso a cordas ou cordéis, pode usar para amarrar as extremidades dos galhos e garantir que eles fiquem no lugar. Se não tiver cordas, outra alternativa é usar nós ou até mesmo lascas de madeira mais finas, que podem ser entrelaçadas para formar uma estrutura mais firme. O segredo aqui é garantir que a base do seu abrigo seja estável e resistente. Uma vez que a estrutura básica estiver pronta, é hora de começar a adicionar a cobertura, que vai proteger contra o vento, a chuva e o frio. Para a cobertura, você pode usar folhas grandes, como as de árvores, ou até mesmo galhos menores, que podem ser entrelaçados para formar uma camada densa. O ideal é que a cobertura seja feita de forma a ser impermeável, para que a água da chuva não penetre no abrigo. As folhas podem ser dispostas de maneira que fiquem sobrepostas, criando uma espécie de telhado. Lembre-se de que a inclinação do telhado deve ser o suficiente para permitir que a água da chuva escorra, evitando que se acumule e comprometa a estrutura do abrigo. Caso você tenha uma lona ou plástico em sua mochila, ela pode ser usada como uma camada adicional para aumentar a proteção contra a chuva. Se não tiver uma lona, você ainda pode improvisar usando tecidos ou roupas que possam ser amarradas na estrutura para criar uma cobertura adicional. A ideia é criar uma camada densa e bem posicionada, que bloqueie o vento e a água, mas ao mesmo tempo permita a ventilação para que o abrigo não fique abafado. Uma vez que o abrigo tenha sua estrutura e cobertura montada, é hora de cuidar do interior. O conforto é importante, mesmo em uma situação de emergência, pois isso pode fazer a diferença em sua energia e moral. O chão do abrigo, por exemplo, pode ser forrado com folhas secas, capim ou qualquer material natural que ofereça um isolamento térmico.
Isso ajudará a manter a umidade afastada e proporcionará uma superfície mais confortável para descansar. Se você tiver sacos plásticos ou outros materiais que possam ser usados como isolantes, coloque-os no chão para aumentar o conforto e evitar que a umidade do solo seja transferida para o interior do abrigo. Outro ponto a considerar é a entrada do abrigo. Se possível, crie uma abertura na parte frontal do abrigo que permita a entrada e saída, mas que também possa ser fechada para garantir maior segurança. Você pode usar mais galhos ou até uma peça de tecido para improvisar uma porta. Isso ajuda a manter a temperatura interna do abrigo mais controlada e também proporciona maior privacidade e proteção. Se você estiver em uma situação de risco, como um apocalipse urbano ou uma crise em áreas densamente povoadas, sempre se lembre de camuflar seu abrigo o máximo possível. Agora, o abrigo está praticamente pronto. Uma dica importante é nunca se esquecer de verificar constantemente a estrutura. O vento forte e a chuva podem danificar a cobertura, então, sempre que possível, verifique e reforce a estrutura para garantir que ela continue segura e confortável. Lembre-se de que um abrigo bem construído pode fazer toda a diferença entre sobreviver ou enfrentar sérias dificuldades em situações extremas. Com materiais simples, paciência e criatividade, você pode criar um abrigo seguro e confortável para você e sua família, seja em meio à natureza ou em uma crise urbana. Construir um abrigo seguro não precisa ser complicado ou exigir materiais caros. Com as ferramentas certas e um pouco de prática, você pode garantir que estará preparado para enfrentar qualquer situação, com a confiança de que está protegido dos elementos naturais e pronto para enfrentar o que quer que o futuro traga.